Saudações atuais! Chegamos com mais um episódio do Cidade Atual Podcast aqui no canal Cidade Atual no YouTube. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, inscreva-se, aproveite esse momento também para ativar o sininho de notificações, assim você vai ficar por dentro das nossas novas atualizações. Deixe seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista, uma sabatina com o pré-candidato a prefeito de Itupiranga, o vereador Wagner Godoy, do Partido Progressista, que está aqui hoje conosco, e ao meu lado, para conduzir esta conversa, meu parceiro Giorgio Santos. Boa noite, Giorgio. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Godoy. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje nós vamos falar bastante aqui sobre o município de Itupiranga. É isso aí. Godoy, obrigado por participar conosco. Nós estamos trazendo aqui vários pré-candidatos a prefeito, tanto de Marabá, já trouxemos também de São João do Araguaia e municípios vizinhos. Afinal, o Portal Cidade Atual, como você bem consegue ver aqui no nosso cenário, representa os municípios da região e já se estende para além das fronteiras de Marabá, como prova do nosso interesse que o desenvolvimento ele chegue e alcance todas as cidades. E Itupiranga certamente não é diferente. Uma honra ter você aqui para a gente discutir Itupiranga e pautar as eleições municipais na quais você este ano deve ser candidato a prefeito. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Santos. Estou muito feliz de estar aqui, sendo convidado por vocês neste podcast muito importante para toda a região. Eu fico muito feliz de poder estar aqui para falar de Itupiranga e mostrar o potencial que Itupiranga tem, Vinícius, e o potencial que a região toda tem. Quando vocês abrem essa porta, passam as fronteiras, além de Marabá, trazendo os municípios para a região, a gente se sente inserido dentro desse debate regional do Sul e Sudeste e em torno do lago também. É difícil falar mesmo o nome do Jorge, Verdade. ele foi ali e cortou o caminho. Santos é mais fácil. Santos é mais fácil para decorar, mas que daqui para o fim da entrevista Ele consegue falar de ordem. falar de Giorgio. Giorgio Santos, que é presidente do Conselho de Saúde e também nosso co-apresentador aqui no Cidade Atual Podcast. Mas, Wagner, para a gente conhecer um pouco melhor você, a nossa audiência, talvez muitos ainda não o conheçam, quem é o Wagner Godoy? Wagner Godoy é um jovem de 34 anos, nascido em Itupiranga. Pelo IBGE não é mais jovem não, 34, mas você pode... O espírito né? isso, né? Estudei sempre escola pública, me formei no ensino médio na Albertina Barreiros, a maior escola de ensino médio de Itupiranga. Fui presidente do Grêmio Estudantil, fui líder de adolescente, de jovem na minha igreja Assembleia de Deus Missão, eleito vereador mais novo do estado do Pará com 18 anos em 2008, vereador do 4º mandato e que topou o desafio de quebrar o paradigma e que mostrar que um filho de Itupiranga pode sim governar Itupiranga, e por isso estou pré-candidato, por entender que Itupiranga tem que ter um prefeito que valorize a sua terra e valorize a sua gente. Jorge, nós já estamos em julho, né? Hoje, dia 2 de julho, e dia 14 é o aniversário de Itupiranga. Nós estamos aqui com uma bandeira de Itupiranga que o Godoy trouxe, nós estendemos aqui na mesma bandeira grande, inclusive nova, né? Verdade. Jorge, eu vou perguntar para ti, qual é a diferença entre a bandeira de Itupiranga e a bandeira do Pará? O verde, né? Exatamente. Quase Verdade, muito parecida com a bandeira do Pará, o mesmo formato aqui, as mesmas linhas, né, geométricas. O que muda realmente é o verde. Godoy, o que representa a bandeira de Itupiranga? Olha, primeiro agradecer por vocês deixarem estender essa bandeira tão linda. Com certeza. Simboliza muito pra gente no aniversário da cidade, né, no mês de aniversário da cidade, onde Itupiranga recebe toda a região, que o nosso aniversário é um aniversário já tradicional, bem badalado, pode-se dizer. Muitas pessoas vão para Itupiranga. A bandeira de Itupiranga representa a força do povo itupiranguense, representa a nossa força juvenil, que o nosso hino também fala da pujança da força juvenil, e representa a força do homem do campo. Essa bandeira, na realidade, ela representa o tanto que Itupiranga tem que ser respeitado e tem que ser visto
por políticas públicas e também pelo governo do estado e governo federal. Foi bom você ter tocado nesse assunto, Wagner, porque à medida que a bandeira de Itupiranga traz esse sentimento juvenil, do empoderamento dos jovens, Itupiranga é um dos municípios da região, Giorgio, que mais exportam jovens e muitos itupiranguenses vêm para Marabá em busca da oportunidade do primeiro emprego, da formação superior. Ao que você atribui isso, Godoy? Há uma falta de incentivo em Tupiranga para que o jovem permaneça lá estudando, se formando, se qualificando e tendo oportunidade no mercado de trabalho? Vinícius, Santos, isso é uma realidade nossa. No nosso município, nós não temos uma lei de incentivo fiscal para empresas. Não temos. Nós, através do nosso mandato, né, nós conseguimos, pelo programa Forma Pará, que é um programa do governo do estado, 2 cursos de graduação pela Unifespa, o Pedagogia e o Direito da Terra. São os 2 cursos que nós temos de uma universidade pública em Tupiranga. Só que, enquanto não tivermos um prefeito que entenda que Itupiranga pode assediar um polo, por exemplo, o governador sancionou o projeto de lei da criação da Universidade Estadual do Sul e Sudeste do Pará. Ponto. Nosso prefeito nunca protocolou, né, nenhuma cogitação para se levar um polo para Itupiranga. Eu, estando prefeito, eu irei falar para o governo. Nós temos um prédio em Itupiranga, que é o Centro Profissionalizante, que pode sediar a sede dessa universidade, ou ser um polo importante para Itupiranga. Então, enquanto o prefeito não tiver essa proatividade de levar Itupiranga para protagonizar no governo do estado, para protagonizar no governo federal, para protagonizar no setor privado, Itupiranga vai continuar essa mesmice. E esse dado que tu fala, Vinícius, ele me entristece muito. Eu estive em Canaã dos Carajás, onde nós reunimos mais de 200 jovens, Santos. Todos de Itupiranga tiveram que sair de Itupiranga porque Itupiranga não tem oportunidade. Itupiranga, Vinícius, é um município que você conhece. Nós ficamos a 30 minutos de Marabá. Nós ficamos a 30 minutos do aeroporto. Nós sediamos aonde vai ser uma das obras mais caras do governo federal, que é a derrocagem do Pedral do Lourenção. Então, Itupiranga se prepara para isso, tem que se preparar. Ou nós vamos ser apenas um corredor, aonde as barcas vão passar e vai ficar o vazamento do óleo para Itupiranga. Então, eu estou pré-candidato, irei ser candidato para quebrar esse paradigma de mostrar que Itupiranga é apenas mais uma cidade. Não, eu quero que o crescimento de Itupiranga seja junto com o crescimento de Marabá, porque dá. Marabá é o nosso primo rico. Por que a gente não consegue pegar alguns exemplos de Marabá e levar para Itupiranga e fortalecer isso, principalmente no setor privado, né? E na nossa agricultura, que não tem incentivo? Então, tudo isso sendo trabalhado, a gente vai diminuir essa migração dos nossos jovens para Marabá, para Canaã, para Paraupebas, para Tucumã, para Urilândia, tem muito jovem nosso indo também para Santa Catarina. Então, nós precisamos trabalhar políticas públicas. Isso acontece do dia para a noite, Vinícius? Não acontece. Agora, se tiver a força de vontade, uma Câmara forte, que entenda que precisa aprovar esse projeto de lei do Poder Executivo, o resultado ele vem. E ele vem dentro do mandato ainda dos 4 anos. Muito bom. Godoy, agora a gente vai entrar num assunto que eu tenho certeza que, pelo menos o que os nossos telespectadores mais nos mandaram e nos mandam ultimamente, é sobre a saúde. E aí eu posso até falar com propriedade sobre esse assunto, né? Porque hoje eu estou como presidente do Conselho de Saúde aqui do município de Marabá. E o que a gente percebe, tem chegado muitas denúncias, inclusive no Conselho Municipal de Marabá, é que municípios de pequeno porte, como é o caso de Tupiranga, né, em vez de fazer um investimento mais adequado dentro do município, está investindo em ambulância, pegando os pacientes e deixando aqui no município de Marabá. A famosa ambulancioterapia, né? Ambulancioterapia, é verdade, o Vinícius falou bem. E aí, às vezes, questões básicas, né, deixam de ser feitas na área da saúde. Você chegando a ser prefeito, você tem projetos para a área da saúde? O que você pensa para a saúde de Itupiranga? Temos sim. Santos, Vinícius, nós estamos construindo um programa de governo. De imediato, nós entendemos que nós temos que
zerar a fila de cirurgias eletivas do município de Itupiranga. Nós temos cerca de 350 pessoas na fila de espera por uma cirurgia eletiva. Eu, visitando o PA Rainha, eu conheci o seu Antônio Costa. Ele está 8 anos Na fila? na fila de espera por uma cirurgia de hérnia. Eu não estou falando 8 meses, eu não estou falando 8 dias, 8 semanas, eu estou falando 8 anos. Ele está, Antônio Costa é o nome dele. Encontrei ele lá no PA Rainha, Quer dizer, né? então, apesar de a fila é longa e não anda. E não É anda. isso. Não anda e tem outro problema, né? Se você tiver um pistolão, que chamam assim, você consegue, talvez você consiga a Furar? cirurgia rápida. Furar o Isso, bloqueio. isso. Se não, o que é que nós temos que fazer? Nós queremos fazer um mutirão de 6 meses, Vinícius, 6 meses, para nós zerar a fila de cirurgias eletivas. Godoy, mas como é que tu vai conseguir fazer mais de 300 cirurgias eletivas no município de Itupiranga, que só tem um centro cirúrgico? Que não foram feitas em 8 anos. Em mais de 8 anos, né? Tá, isso, 8 anos. Vamos colocar. Pegar o que é período. Isso, correto, obrigado. Eu vou fazer convênios com hospitais particulares, com clínicas particulares que tenham as cirurgias eletivas, que possam fazer cirurgias Em eletivas. Itupiranga você tem essa infraestrutura de saúde? Não tenho. Aí eu venho para Marabá. Recorre a Marabá. Aí eu venho para Novo Repartimento, eu venho para Tucuruí, eu venho para Rondon, eu venho para Paraupé. Onde tiver uma clínica que me ofereça isso, a gente vai fazer esse convênio para que essa pessoa saia de Itupiranga e venha fazer aqui em Marabá, Paraupé, sendo assistido pela Secretaria Municipal de Itupiranga. Godoy, da onde tu vai tirar o dinheiro para isso? Por que os outros não fizeram? Fundamental saber Os disso. outros não fizeram porque não quiseram. O Godoy hoje conta com 5 deputados federais que acreditam no projeto Godoy. O Godoy tem 8 deputados estaduais que acreditam no projeto Godoy e tem um senador. Eu vou eleger um deputado para apadrinhar esse programa nosso, para nós zerarmos a fila de cirurgias eletivas. Nós já fizemos a contabilidade, 2,5 milhões vai dar da gente sanar essa questão, de 2,5 milhões a 3 milhões. Então nós vamos atrás da emenda, colocamos no fundo a fundo e vamos construir essa parceria com as clínicas particulares. Por que isso dá certo, Vinícius e Santos, lá em São Paulo? Por que dá certo no Paraná? E por que não vai dar certo aqui no norte, aqui na Amazônia? Pode dar certo sim, basta nós termos responsabilidade com o dinheiro público e fazermos isso. O principal problema hoje nosso, além da questão emergencial, é essa questão das cirurgias. É um descaso, uma pessoa... Aí tem aquela outra situação que o útero desce, que chama de... Como é? Não é? Perine, né? Agora imagina uma mulher 3 anos, 4 anos esperar Esterectomia, né? fazer uma esterectomia. Absurdo, né? Então nós vamos atrás disto. Agora, outra coisa, nós temos que pontuar 2 coisas aqui importantíssimas. Nós temos um problema muito grande com neuropediatra. Até Marabá tem. Com certeza. Então não adianta eu dizer que eu vou criar lá em Itupiranga um centro de especialidade, porque a deficiência não é só de Itupiranga em relação aos especialistas, correto? É muito difícil. Por exemplo, hoje parece que tem 3 neuropediatras atendendo em Marabá. E particular, né? E ele atende, e no regional não tem neuropediatra. Então, ele particular, e ele atende toda a região. Agora, dentro das condições que a região me ofertar, que eu tenha uma mão de obra qualificada, eu vou atrás, para nós colocarmos em Itupiranga. Itupiranga, eu vou voltar a dizer, é um município muito bom de se falar localizado, que ele está localizado, perto de Marabá. Então, quando um profissional está aqui em Marabá, para ele não é difícil ir atender em Itupiranga. Ele quer que o salário dele seja pago em dias, né? Ele não quer ter problema da empresa dele receber, e isso nós vamos ter todo o cuidado. Outra coisa também que nós temos que nos atentar, um médico plantonista em Itupiranga não dá conta,
Nós temos que ter, no mínimo, 2 médicos plantonistas em Itupiranga. Hoje, o nosso hospital está funcionando dentro da UPA, porque o governo do estado está ampliando e reformando. E com fé em Deus, eu vou entregar esse hospital ano que vem para a população de Itupiranga, que está no prefeito. Mas, enquanto isso, nós temos que mostrar para a população de Itupiranga que os postos funcionam. É um absurdo o começo do ano, tem posto que funciona só das 8 às 12, em Itupiranga. E como é que vai fazer a mãezinha que trabalha de manhã até o meio-dia e à tarde que ela tem o tempo dela de ir pro postinho? Ou nem isso. Ou nem isso. Então nós temos que entender a atenção básica e o governo, Santos, você que é o presidente do Conselho de Saúde de Marabá, o governo tem que entender que antes de prevenir, ele tem que promover saúde, né? Completamente. Tem que chegar na escola com a criança em relação aos dentes. A saúde preventiva mostra-se nas pesquisas e dados que, inclusive, são levantados pela própria Organização Mundial de Saúde, são muito mais eficazes para impedir que a pessoa chegue a precisar da assistência à Então, saúde. isso. Então, nós vamos achar mecanismos e isso, eu não posso detalhar porque eu não sou da área. Eu tenho que achar pessoas da área, aonde deu certo, para nós treinar os nossos profissionais da saúde, do qual a gente tem muito respeito, para que façam isso em Itupiranga. E outra coisa, não faça só na sede. Nós temos 43% da população mora na zona rural. Ou seja, é uma grande parcela, inclusive há um descontentamento muito Isso. forte da população, por exemplo, da Vila Cruzeiro do Sul, que fica muito distante da sede do município, acho que cerca de 200 quilômetros, 200 um pouco quilômetros, mais, isso, não sei, isso. um pouco mais ou um pouco menos, mas são 200. 200, Correto? correto. Inclusive há projetos de emancipação Isso. dessas regiões devido ao esquecimento, ao Correto. abandono do poder público com relação a eles. Você está Corretíssimo. assumindo o compromisso de olhar também para essas áreas mais distantes da zona urbana, do centro da cidade. Vinícius, com certeza, e aqui eu quero te dizer algo que é meio que absurdo, mas está acontecendo. Eu consegui uma ultrassom no valor acima de R$300 mil de emenda da deputada Ana, já está em Itupiranga. Nós entregamos ela lá em Cruzeiro do Sul. E o prefeito não instalou ela ainda. Já me disseram que ele não instalou ela porque o Godoy que conseguiu ela. Agora imagina o povo ter a ultrassom lá em Cruzeiro do Sul e não poder usá-la. Aí a gestante tem que andar 200 km ou vir para Marabá para poder fazer particular. Estrada vicinal. Estrada vicinal, estrada de chão. Então é um absurdo. A falta, não tem profissional. Eu já consegui falar com 2 médicos que falaram que topam ir de 15 em 15 dias lá. Então isso não é desculpa. A energia não presta. Um grupo gerador no valor de R$20 mil resolve o problema. Então não tem desculpa para dizer que não vai funcionar uma ultrassonografia em Cruzeiro do Sul. É um absurdo. Godoy, uma distância de 200 quilômetros a ser percorrida na estrada vicinal que liga Itupiranga à Vila Cruzeiro do Sul demoraria, em média, quanto tempo para eu percorrer essa distância? Nós vamos ter que falar, estrada boa, 2h30, estrada ruim, 4 a 5 horas. Imagina a gente ter de 4 a 5 horas um percurso da pessoa que precisa da assistência em saúde na Vila Cruzeiro do Sul para ir até Itupiranga, enquanto aqui de Marabá, uma ponte aérea até Brasília dura 2 horas. Isso. Verdade. Há uma Correto. distância bem maior, que é mais de 1.000 quilômetros. Isso. Daí a gente consegue ter a dimensão do quanto esse investimento faria diferença para aquela população. Total. Você, caso chegue à prefeitura de Itupiranga, Godoy, assume o compromisso de garantir investimentos, além desse que você já está mencionando, tanto para casos como a Vila Cruzeiro do Sul, quanto a outras que se encontram afastadas da realidade central do município? Com toda certeza. Eu tenho ainda São Sebastião. São Sebastião Eu também tinha projetos de emancipação. Isso, eu tenho uma Boa Esperança e eu tenho Cajazeiras. Eu tenho que fazer com que esse povo se sinta assistido pelas políticas públicas do município. Isso aí eu faço compromisso aqui nas reuniões e onde for preciso. Inclusive, Godoy, existe pelas vilas uma segmentação também. Uma vila você tem mais apoio, em outra tem menos. Isso. Em uma vila, determinada liderança consegue arregimentar apoio para um outro pré-candidato. Você, caso seja prefeito, se uma vila, por exemplo, que não te deu uma boa votação, você esqueceria ela em detrimento de outra que teria, eventualmente,
te levado mais um número maior de votos? Vinícius, eu vou passar pela prefeitura de Itupiranga 8 anos. Eu vou ganhar essa eleição agora, com Olha, fé em ele Deus. Isso aí. Eu vou ele me tá re- além, né? Tá eu vou me 2024. reeleger sabendo tudo. e Itupiranga vai ser o meu cartão postal para me tornar deputado federal lá na Ah, frente. você já tá Isso, eu vou. com ambição Isso. de ser deputado Então, federal. eu preciso mostrar para todo o sul e sudeste do Pará, para o Pará, o gestor que eu tenho que ser como prova de que eu darei conta de ser um deputado federal. Quando alguma comunidade dessa eu não chegar a ter a maioria dos votos, é lá que eu tenho que ter a máxima Trabalhar atenção para mais. mostrar o contrário para aquela comunidade. Eu tô com muito sangue no olho, cara. Eu tô com muita vontade de trabalhar, de mostrar serviço. E eu tenho algumas pessoas que já, como é que eu posso dizer, anciões, que é para frear, porque o jovem ele só quer saber de acelerar. E a gente às vezes tem que dosar, não é isso? Mas assim, eu tô com muita vontade de mostrar que um caboclo novo, que um caboclo filho de Tupiranga, dá conta de governar esse município, dá conta de dar atenção para as pessoas, dá conta de protagonizar, dá conta de que quando uma notícia for para os jornais da região, do estado do Pará, não seja notícia na página de crime, mas sim uma notícia de inovação, mas sim uma notícia Itupiranga zerou a fila de cirurgias eletivas, que os outros municípios possam olhar como é que deu certo lá em Itupiranga, o que é que foi feito. Eu receber visita de outros prefeitos para que eles coloquem isso em prática nos outros municípios. E isso eu estou fazendo. Eu fui em Medicilândia para me ver a questão do cacau. E lá a economia, mais de 70% é cacau. Lá o colono não anda sem ser no carro de Hilux, rapaz. É Triton, é S10. Por quê? Porque existe uma cultura do cacau. Eu preciso trazer essa cultura para cá. Eu estive em São Geraldo do Araguaia e eu consegui falar com o gerente geral da Masterboy. A Masterboy agora conseguiu habilitar-se para vender para a China. Eles vão ter que abrir mais uma planta de frigorífico no estado do Correto. Pará. Por que não pode estar em Tupiranga? Eu tenho o 7º maior rebanho bovino. Fico vizinho do 2º maior, que é Marabá. Fico vizinho do 5º maior, que é Novo Repartimento. Olha a logística que eu ofereço. Ao invés dele trabalhar apenas 90 graus de logística, ele vai trabalhar 180 graus de logística. E isso para ele é muito bom, ele vai economizar bastante. E aí nós vamos atrás. Eu vou dizer, igual eu já disse lá pro seu Nelson Bezerra, que é o proprietário da Masterboy, chefe, o que for preciso de incentivo fiscal, nós vamos atrás. Aí ele disse, se conseguir um incentivo fiscal do ICMS, que é o governo do estado, para nós melhorar ainda mais. Meu amigo, arruma os 8 deputados, não bora aqui com o governador. Governador, se não der de só fazer nada por Itupiranga, mas faça isso aqui, ó, dê esse incentivo, que nós vamos empregar mais de 1.200 pessoas em Itupiranga. Agora, o salário base para entrar, Vinícius, num frigorífico é R$ 2.200. Imagine um jovem no seu primeiro emprego ganhando R$ 2.200, podendo sonhar e crescer dentro da empresa, podendo. Eu vou até ser. Eu vou mudar a cara de Tupiranga, porque em Tupiranga não vai se mais votar no prefeito porque deu emprego ou não. Vai se votar em um prefeito porque trabalhou ou não, porque o cara vai ter a independência financeira dele. O que está acontecendo em Tupiranga é um terrorismo. O prefeito aumentou a folha lá para cima, contratando todo mundo A agora. prefeitura é a maior empresa, então, Não, vamos dizer assim. É o isso, maior cabide de isso, empregos. isso. Hoje, eu ainda estou levantando os dados que dia 6 fecha agora, dia 6, fecha a janela de empregar e demitir, né? A lei da vedação. Mas é orbitante. E aí chama. Mas e aí, você também já teve a sua parcela Não. dos seus. Utilizou-se da prefeitura um cabide de empregos também, vereador. eu já tive meu espaço como base governista. Que isso vai acontecer com os vereadores que forem eleitos, e isso vai acontecer. Eu estou te falando é que para não se depender da prefeitura. Agora, o vereador é da base governista, é do partido do Republicanos, e tem uma pasta no governo, eu tenho que respeitá-lo. Você acredita que esse fenômeno pode influenciar o resultado das eleições este ano? Não vai porque... Aumento da folha salarial, essas questões políticas. Não vai porque internas. o povo está acordando, né? As pessoas estão indo lá na frente, porque o prefeito disse que quer ver a cor do dente, a cor do cabelo, a cor da camisa, para que time torce, para saber se vai contratar ou não. Então, aí, do jeito que ele está jogando com muitos estão jogando com ele. Porque essa política do coronelismo, ela tem que acabar também. Não é só no Nordeste que ela tem que acabar, não. É na Amazônia também. Então, quando tu fala... Godoy, mas tu já
participei como base do governo, assim como os vereadores eleitos e os partidos que estiverem comigo terão os seus espaços, e isso faz parte da democracia, né? Hoje, o Brasil ele é mais parlamentarismo do que presidencialista, todo mundo sabe disso, e isso se replica nos municípios e no estado, e a gente vai precisar de uma excelente bancada. Mas, assim, nós mudando essa realidade de tendo empregos privados em Itupiranga, a gente vai melhorar muito a qualidade de vida e aumentar o poder de compra dessas pessoas, né? As pessoas vão querer investir em Itupiranga, aí vai ter uma Santa Lola, vai ter lá já tem um Chiquinho, mas lá vai aqui bom, e aí o município vai se projetando. Godoy, você fala que está com sangue nos olhos para trabalhar, quer demonstrar trabalho para a comunidade, mas nós não podemos esquecer que você é vereador parlamentar, já tem quantos mandatos? 4 mandatos de 4 vereadores. mandatos de vereador, ou seja, são 12 anos. 16. 16 anos, correto. Isso. Durante esses 16 anos na Câmara Municipal, qual foi o trabalho que você realizou, que a população de Itupiranga pode olhar e pode perceber no cotidiano? Olha, eu sou um dos vereadores que mais capitalizei recurso via emenda para Itupiranga. Ajudei bastante Itupiranga. Eu tenho alguns projetos de leis simbólicos. Noite dos Evangélicos, eu tenho a questão que não se pode empregar ninguém condenado que maltratou mulher, feminicídio. Eu tenho projeto de lei em relação a punir a questão de pessoas que deixam animais Maus tratos. de animais Abandono. de grande porte abandonado nas ruas. A gente tem N projetos de lei e ações também. Nós temos ações como a questão do Dia das Crianças, que a gente faz todo ano, não fazemos só ano de eleição, todos os anos nós fazemos. Dia das Mães, Natal, a gente conseguiu levar, já dei exemplo da questão dos 2 cursos de graduação. Eu consegui democratizar, através da deputada Ana e do governador Helder, o ensino médio na zona rural, né? Nós já temos a exemplo lá da Vila Rica, que já formou gente no ensino médio. A gente já conseguiu formar gente lá no Palmeiras, uma vila que fica a 160 quilômetros do município de Itupiranga, aonde estava se acabando, porque os pais tinham que vir embora ou mandar o filho embora para estudar. Hoje não, hoje tem um ensino médio lá. E agora a deputada entregou 5 kits do ensino médio, que é na Vila Rancharia, Mariquinha, Santa Isabel, Lastância e Casarão. Então, o nosso mandato, graças a Deus, nunca foi um mandato pacato. O nosso mandato é um mandato muito pujante. E eu já vim aqui brigar na Associação dos Comerciantes aqui Associação Comercial e Industrial de Marabá? Isso, já vim brigar aqui quando toda a discussão do Pedral do Lourenção era em Marabá. Eu disse, vocês estão discutindo no lugar errado. Vocês querem discutir Marabá, beleza, mas lembre de Itupiranga. O Pedral do Lourenção está no território de Itupiranga. Eu fui o cara que brigo pelo porto, que seja Itupiranga o porto público. Na realidade está no Rio Tocantins. Sim, mas que o perímetro é Itupiranga. E vou brigar por isso. O rio pode ser de quem for, mas o Pedral é dentro do município de Itupiranga, vai afetar os pescadores de Itupiranga, os ribeirinhos, os povos originários de Itupiranga. E essa briga tem que ser em Itupiranga. E aí, foi esse ano ou foi ano passado a questão dos procuradores federais? A mitigação dos impactos foi ano passado, a audiência pública. Isso. Nós conseguimos, através não apenas do vereador Godoy, as comunidades tradicionais se reuniram, brigamos, eu fui para a Câmara, peguei a assinatura dos vereadores e nós tivemos uma reunião com os procuradores lá no Tauiri, né? Então o nosso mandato ele é um mandato que nunca foi pacato, ele foi um mandato sempre para cima. Não é à toa que nossa votação sempre é crescente, né? Essa última eleição agora eu fui o vereador mais votado da história de Itupiranga. No município onde nunca um vereador passou de 800 votos, eu atingi mais de 1.000 votos. Né? Então, e outra, o mandato do Godoy de vereador nunca foi um mandato, é da saúde, é da educação, é um mandato para todo mundo. Eu obtive voto em todas as urnas de Itupiranga. Para um município gigantesco como Itupiranga, é muito difícil um vereador tirar voto em todas as urnas, porque o cara de Cajazeiro, o cara da Sede, o cara de Cruzeiro do Sul, então a gente consegue chegar em todos os lugares, e eu sempre fui muito de ser ponte.
Eu aprendi que no parlamento, e isso vai ser muito bom eu estando prefeito, no parlamento me ensinou a ouvir bastante. Eu sempre fui muito ponte entre as comunidades e o poder executivo, levando as demandas da estrada, da saúde, da educação. Então a comunidade ia para a Câmara, a gente ouvia, fazia o meio de campo para as categorias, igual o Sintep, o pessoal da educação. Então eu sempre fui muito essa ponte dentro do governo, dentro do meu mandato, né? Buscando aproximar o executivo do povo, o povo do executivo, procurando buscar as soluções. Então a gente teve um aproveitamento dessas situações de 60%, 65%, que a gente não consegue também resolver tudo, Vinícius. Mas assim, o mandato de vereador, ele me ensinou que o político tem que ser ponte. Ponte te atravessa de um lugar para o outro. Eu tenho que ajudar pessoas a atravessar a questão da educação, da saúde, da promoção social. Então, o mandato de vereador, e eu quero até te dizer, eu sou um dos caras que eu digo assim, para um prefeito ser bom, ele tem que passar pela Câmara. Porque ali, chefe, tu pega porrada mesmo. Ali o povo vai lá pra cima e quer. Apesar do vereador não ter poder de caneta, mas é muito bom porque tu aprende a ouvir É bastante. uma caixa de ressonância. Isso, pronto. Você traduziu tudo. Então, ali vai a mãe do autista, ali vai o colono, ali vai o pescador, ali vai o professor, ali vai o aluno, ali vai o doente, ali vai o cara que precisa da hemodiálise. E falando em hemodiálise, eu consegui uma van para trazer o pessoal de Itupiranga que não tinha uma van para ir para Marabá para fazer hemodiálise. O que acontecia antes dessa van? O paciente junto com o acompanhante ia lá para Ascomab, que é onde pega a van, brigar para ter direito de ir gratuitamente, pagava o do acompanhante, vinha para cá, pegava um tarde de lotação, ia para lá. Todo mundo sabe que o tratamento de hemodiálise ele é muito doloroso. Quando a pessoa sai ali, ela sai. Aí essa pessoa tinha que esperar um tarde de lotação, ir lá de novo brigar para poder ter o direito de vir na van, para ir voltar para Itupiraga. Hoje tem uma van que busca de casa em casa e leva para vir fazer hemodiálise e devolve. E isso são políticas públicas que eu, sem um mandato de vereador, não conseguiria ter essa aproximação. Eu, estando vereador, me empoderou a poder fazer isso pelo nosso povo, pela nossa gente. A gente tem vários depoimentos de pessoas que nos agradecem. A van hoje está velha, ela tem que ser trocada, né? Mas já ajudou muito e continua ajudando. Ok. Godoy, vamos falar agora um pouco sobre assistência social. A gente sabe que o município hoje de Itupiranga, né, ele é um município que, eu não sei nem quantos CRAs tem lá hoje, deve saber essa informação, né? E quantos CRAs tem dentro Eu do acho. município de Itupiranga, Se não é 5, é 6. né? Nós temos Portelinha, Cajazeiras, Cruzeiro do Sul, Bairro Novo, 12 de Outubro, de 5 a 6 Mas CRAs. de CRAs já tá até melhor do que Marabá, né? Pelo Com tamanho de certeza. Itupiranga tá melhor. Agora eu quero saber, na tua opinião, como é que tá a assistência social hoje do município? Ela tá boa, tem alguns aspectos que ainda tem que melhorar. A assistência hoje de Itupiranga, ela sobrevive apenas dos programas do governo federal. Pronto. Não Tá? tem nem inovação. Não tem. Bolsa Família, no Só todo. apenas o que se replica do governo federal é o que se faz em Tupiranga, nada mais, nenhuma ousadia a mais. O município não tem uma política de segurança alimentar, por exemplo, voltada à população atualmente? Tem, mas é dentro do governo federal. Dentro do governo federal. PA, né? PA, Chegando à isso. prefeitura, Godoy, o que vai fazer pela assistência social para avançar, para além dos investimentos do governo federal, os investimentos da prefeitura municipal nessa Olha, temática, nós temos assistência a social? proposta de nós criarmos o Panela Quente. Né? O Panela Quente. Primeiro eu tenho que mandar um projeto de lei para a Câmara, para me autorizar eu criar programas municipais, né? E depois nós vamos criar um dos programas que nós vamos criar é o Panela Quente. O Panela Quente é um programa que vai poder cadastrar pessoas do CAD único para se habilitar para que essas pessoas recebam, né? Vai pedir uma carta branca para a Câmara? Deixa eu entender primeiro. Você vai Não, pedir porque é preciso ter um projeto uma de lei, autorização. eu tenho que ter uma regularização para que o município também tenha programas sociais do município, Do bancado pelo município. Perfeito. Né? Dentro da política de Tem que assistência regularizar. social. Isso, tem que ser regularizado.
né? Então, o Panela Quente é um programa que vai ser para as famílias carentes, do Cade Único, onde essa família vai poder receber 4 recargas de gás durante o ano. Que a gente já fez um estudo, a maioria das É o famílias... que elas precisam mesmo? 4 recargas de gás? Isso, nós já fizemos estudo. O gás é de 2 meses e meio a 3 meses e meio. Então, nós colocamos dentro dos 3 meses. Essa família São não cozinha 4 muito, então. recargas. É uma Cozinha. família que cozinha pouco. Não, é porque Qual é a média, então, de consumo diário pelo levantamento que Não, a a sua gente equipe fez um fez? levantamento mensal, né? Não, Mensal. não, por gás. Por gás. Por gás, A perfeito. maioria das pessoas Dura hoje 2 em meses e Itupiranga, de meio. 2 meses e meio a 3 meses e meio. Sim. É porque ele cozinha um arrozinho, um feijãozinho dele e fez lá a carnezinha, ele já usou o gás dele lá durante o meio-dia. Perfeito. Depois, nós não podemos fugir da realidade. Essa pessoal A que média, usa... na verdade, esse Isso é dado uma se refere média. à A média que média. foi Isso é uma apurada. construção da média. Então, nós vamos habilitar para poder fazermos o Panela Quente. Nós temos também o Presente de Cegonha, onde vai ter um acompanhamento de entregar um enxoval, isso a gente já vê muito forte em Curianópolis. A Mariana Deixa dá eu um Sam também. exemplo disso, né? Quanto que você vai precisar aí, que você já deve ter em mente para executar esse programa do gás em Do Panela Tupiranga? Quente de 1 milhão, 1 milhão e meio. 1 milhão, 1 milhão e meio. Isso. E o outro da assistência ao pré-natal? Se ficar na Enxoval, na média, se verdade. ficar na média de nascidos em Tupiranga, nós vamos gastar de 600 a 800 mil reais ano. Então são propostas execuíveis. Isso, dentro da do realidade, orçamento. dentro do nosso orçamento. E aí, Vinícius, tu tem que entender que eu vou ter uma margem de emenda que Tupiranga nunca teve de quase 30 milhões de reais. Os deputados apoiadores, né? E isso, a gente já está pedindo essas emendas. Por exemplo, o deputado X ele vai ser o padrinho do Panela Quente. No dia lá de fazer o levantamento do programa, a gente vai levar ele, que ele que está financiando. É a emenda dele. E a emenda dele vai cair como emenda especial, que cai como FPM. Então eu vou ter livre acesso para poder fazer essa gerência no valor da emenda do deputado. A emenda já vai ser vinculada ao programa ou você vai ter a discricionariedade de definir posteriormente onde será investido o cai valor? como FPM. Então eu posso fazer o que eu quiser dentro do âmbito Perfeito. legal e aí a gente vai focar dentro do programa. Se é isso aqui dentro do programa, Você vai e aí direcionar. a Bíblia fala da César, o que é de César, e político tem que mostrar o que faz. O deputado que apadrinhar o programa, o Presente de Cegonha, ele vai estar lá para o Sim. dia, o outro do Panela Quente também, e a gente vai mostrar que tem como se trabalhar com os deputados e valorizar cada um dentro do seu espaço e do seu grupo político. Isso aí. Godoy, pesquisa realizada pelo Instituto Scala, mais recente, foi registrada no TRR, ouviu 430 eleitores no período de 6 a 8 de junho, ou seja, é uma pesquisa recente, está registrada no TRE Pará, eu não estou conseguindo encontrar aqui o número de registro. Encontrei aqui, 04931/2024. Essa pesquisa estimulada, ela te aponta aqui com 44,4% das intenções de voto. Você, no momento, lidera a corrida eleitoral, pré-eleitoral em Tupiranga. Em seguida vem o atual prefeito, Benjamin Tasca, que tem 30,6%, e o pecuarista Eider Gomes, com 12,3%, que até o fim do ano passado liderava alguns levantamentos. Vocês alternavam nessas pesquisas, hoje aparece em terceiro lugar. Como que você avalia o resultado dessa pesquisa que já te posiciona como um forte concorrente nessa disputa? Primeiro eu tô apanhando pra caramba, né? Que hoje eu apanho do grupo governista e do grupo do Eider, né? A vida tem disso, tem que botar 4 couro de jacaré nas costas e tal. Isso é fruto, Vinícius, do que eu venho te falando. Eu não estou indo nas comunidades conversar, atacando A ou B. Eu tô
na mesma tranquilidade que estou conversando contigo, converso com as pessoas, mostrando a viabilidade e que dá de fazer uma pré-campanha, uma campanha, aonde o foco não seja A, B ou C, onde Itupiranga seja o Propostas, né? centro, né? E as pessoas estão acreditando nas propostas, graças a Deus, né? E a gente está visitando todos os bairros, a gente está visitando as lideranças, nós estamos visitando a zona rural. Eu estou andando toda a zona rural. Toda a zona rural. Eu estou gastando a sola da bota literalmente, né? E às vezes a gente vê pessoas descontentes com a política e a gente tem que conversar, tentar colocar uma reflexão, e isso tem chegado nas pessoas, né? E essa pesquisa, ela bate também com nossa pesquisa de estudo interno, né? Tá dentro da margem de erro nossa. E a gente vê porque a gente está monitorando, a gente não está só fazendo uma campanha por fazer, a gente tem feito as nossas pesquisas internas, né? E conversado com alguns cientistas políticos e tal. E nós fizemos uma pesquisa qualitativa, essa daí é quantitativa. Essa é quantitativa. Quantitativa. 430 eleitores de 6 a 8 de julho nós registrada no fizemos uma TRE. qualitativa Quase. aonde as pessoas querem uma mudança, onde as pessoas entendem que a saúde tem que ser melhorada, mas melhorada onde? Como? Qual é o caminho? Você consegue Da onde mapear, vem o então, por dinheiro? áreas, por setores da administração, os Isso, desejos da população, como ela isso, está avaliando. Então. isso. Outra coisa, Vinícius, em relação, voltando aos deputados, os grupos dos deputados vão ser respeitados em Itupiranga, né? Hoje, deputado federal é forte, ajuda muito o município. E eu tive a adesão do deputado federal Priante, que é o líder da bancada do estado do Pará, vai poder me ajudar muito dentro do governo. E a gente, respeitando esses deputados, tanto estaduais quanto federais, a gente vai ter uma aproximação do governo do estado e do governo federal em Itupiranga, que para nós é muito importante. Nós temos quase 8.000 pessoas inscritas no CAD único. Muita gente. É muita gente. Nós População. estamos falando. Aí essas pessoas são de família. Aí tem a família dessas pessoas. Então a gente vê o tanto que Itupiranga precisa avançar, precisa crescer. Então, os deputados estaduais, federais, senador serão respeitados no nosso governo, terão seus espaços dos seus grupos políticos lá, e isso faz parte da política, né? Não tem esse político do Brasil que governe sem uma base, sem um grupo político. Não tem. Godoy, teu nome não é tão fácil também, né? Wagner, às vezes a pessoa pode confundir assim, Chama só Diógenes, Godoy. né? Diógenes. Às vezes, como do Diógenes, Wagner, às vezes confunde com Wagner e tal. Isso. A pesquisa do Instituto Scala também, a pesquisa espontânea, te aponta com 18,1%. E logo atrás, uma pequena diferença dentro da margem de erro dessa pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, vem o atual prefeito Benjamin Tasca com 14,9%. Ou seja, você sai de um cenário de 44,4% na estimulada, que é aquela em que o pesquisador apresenta os nomes dos candidatos, pré-candidatos no caso, e o eleitor escolhe um, e na espontânea, quando ele diz aí quem você pretende votar e a pessoa fala da própria cabeça. 61% da população Indeciso. não opinou, ou seja, não tem ninguém em mente Isso. quando questionada em quem você vai votar. Ao que você atribui as pessoas não lembrarem do seu nome quando são questionadas num levantamento espontâneo como esse? Na realidade, eu discordo de tu falar que as pessoas não lembram. Eu tô em primeiro na Mas elas espontânea. precisaram ser lembradas, na Não, estimulada. Sim. Na espontânea, Você está em primeiro. eu tô em primeiro. Mas com 18%, que é menor que os À 44%. frente, aí vamos lá. À frente do prefeito, que tem 5 mandatos de prefeito, que o seu grupo político já governa Itupiranga há 37 anos, Correto. que o cara vem de um mandato, eu venho de um mandato de vereador, onde todo mundo entende que não é uma abrangência geral, é o entendimento. Eu me acho vitorioso em estar à frente. Aí o outro é irmão de um ex-prefeito, onde teve um poder de bala político muito grande. Então, eu já enxergo de outra maneira, eu comemoro esse dado. Você vê que é um Davi contra Golias? Com certeza. Então, eu já vejo de outro lado. Eu vejo do lado aonde as pessoas têm lembrado de mim. 18% das pessoas lembraram do Godoy à frente do atual gestor e à frente do cara que tirou 9.000 votos na eleição de 2020.
Aí nós temos também aqui o cenário estimulado entre Godoy e Benjamin Tasca. Correto. No cenário entre vocês dois, você ficaria com 53,6 e o atual prefeito com 35,1. Acho que isso dá uma dimensão daquilo que você está demonstrando Sim. aqui. O atual prefeito não tem apenas esse mandato agora, né? Uhum. Ele já teve uma outra passagem pela 5 prefeitura de mandatos. Tupiranga, isso, outras passagens no Uhum. caso, e está tendo esse desempenho nas Uhum. pesquisas atualmente. Nós também temos aqui um dado sobre a rejeição. Dos atuais pré-candidatos, você tem 15,4% de rejeição. O atual prefeito tem 47%. Esses 15,4%, você acha que vem de onde, Da Godoy? oposição, os caras não querem eleição. É natural esse fluxo. É muito natural. Eu tenho 16 anos de vereador. É natural que alguém, alguma vez, não foi atendido e zangou. É natural que a galera do Eider não queira eu prefeito. É natural que a galera do Benjamin não queira o prefeito. Aí esses 15%, eu acredito que eu vou conseguir diminuir ele para 5%, que eu vou abraçar esse povo, vou conversar para diminuir essa Beleza. rejeição. Godoy, vamos falar agora sobre esporte. Correto. Vamos lá, você é jovem, né? Como é que você vê hoje? Você tem alguns projetos, propostas para o esporte. A gente sabe que hoje, infelizmente, a juventude, quando ela não está na sala de aula, ela acaba ficando muito ociosa. Correto. E aí, quando fica ociosa, né, sem esporte ou sem outras coisas para fazer, acaba optando muitas vezes pelo lado errado da vida, né? Fica vulnerável Fica a ser vulnerável, aliciada, né, né? pelo É mundo muito do crime. complicado. E aí, você como pré-candidato a prefeito, você tem projetos para essa juventude lá de Tupiranga, principalmente voltada para o esporte? Olha, primeiro eu quero dizer a todo mundo que está assistindo e me conhecem, eu não sou mais vascaíno. Eu tô sem time, viu? Eu não tô Você torcendo é para time flamenguista nenhum. agora? É, Godoy? Não, sou não. Tá vendo? Olha, eu vou começar te respondendo como tá Itupiranga hoje. Itupiranga não tem nomeado um secretário de esporte. Daí tu já vê como tá o município. Tem secretaria. Hã? Tem a Tem a Tem secretaria. sem Sem secretário. secretário. Igual cultura, não tem um secretário de cultura. Lá no município já tem mais de ano que tá sem secretário. Então, olha para tu ver o respeito do atual gestor com o esporte. Nós vamos ter que fortalecer bastante, e eu acredito muito, nas escolinhas de futebol. Eu vou chamá-los todos, para nós ver como é que dá de fazer uma parceria para que essa escolinha ela seja uma extensão da escola, tipo um contraturno. A criança que for brincar lá, que for jogar lá, ela vai ter que ter notas boas na Notas escola. A boas. gente fazer uma sintonia. Eu vou promover a primeira divisão do município de Itupiranga com uma premiação justa. Eu vou usar e reformar as nossas quadras do município para que os nossos alunos. Eu estive há uns dias atrás visitando a quadra do Portelinha, né, conversando com o jovem, Caveirinha. E a gente conversando lá com as crianças, adolescentes e os jovens, eu falei, o que é que vocês querem que melhorem no bairro Caveirinha? A quadra A foi o Quadra, primeira coisa. A quadra. Ah, outra coisa, a gente também precisa de bola, porque a gente tem que se humilhar para conseguir uma bola. É coisas, Vinícius, Coisa que, básica, né? pronto, que é tão fácil de ser resolvido e que muda tanto a realidade daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles jovens. Aí, se puder, ilumina para nós brincar à À noite. noite. Inclusive o próprio pai de família, né? Que às Então, vezes é jovem, nós, já vai trabalhar paga a durante o taxa dia. de iluminação pública pública, que aí, é Santos, isso mesmo. de início nós já vamos nomear um secretário. É Né? a primeira coisa. A primeira coisa vai ter um Esse secretário. secretário. E nós vamos fazer a Copa Rural. E outra, nós temos que entender, o governador nos entregou agora um ginásio zerado, né? Há um mês, vai fazer um mês agora, lá em Tupiranga, poliesportivo. Nós temos que fomentar outras modalidades também, né? E a gente tem que fazer isso através da secretaria, potencializando a secretaria. Se eu estou errado, o nome do ministro de esporte é o Fufuca, Sim, né? André Fufuca. André Fufuca. Eu conheci o pai dele
que é prefeito de Alto Alegre do Pindaré, né, Maranhão. do Maranhão, e ele já se propôs Ele, a inclusive, mim. é deputado federal pelo Maranhão, Isso, licenciado. isso. E ele se comprometeu em me aproximar do Fufuca. Meu amigo, eu vou na cozinha desse Fufuca ver o que tem de programa federal para a gente levar para Itupiranga e conseguir mostrar que o esporte é uma grande arma. Então, essa afinidade eu tenho, eu sempre estou nas finais de campeonato, da zona rural, na sede, ajuda a fomentar o esporte dentro da minha realidade. A deputada Ana é minha parceira muito forte nisso, né? A galera pede muito uniforme, bola, e aí a gente vai fazer com que seja feita políticas públicas em relação a isso dentro do âmbito da Secretaria de Esporte. Godoy, você está demonstrando aqui que tem uma afinidade, uma disposição para ir buscar recursos além de Itupiranga. Para isso você teria que sair do município, né? Isso, Ir a Brasília, isso. ir a agendas em outros municípios em busca desses recursos. E nessa ocasião, o vice seria o titular do cargo e faria a gestão no município de Itupiranga. Já tem um nome para ser o teu possível pré-candidato a vice-prefeito? Batido De confiança? Batido o martelo, é um cara sensacional, é um cara que lutou pelo asfalto da Transamazônica, Samuel Nunes, reside no segundo maior reduto eleitoral de Itupiranga, que é Eu sei que você usa Cajazeiras. rebanho. Não, reduto, né? Cajazeiras. Se hoje o Godoy faz essa pontuação na pesquisa, o Samuel ele é muito importante nisso. Ele contribui com Bastante. esse percentual. Vinícius, demais. Vinícius, quando eu foi janeiro, janeiro nós já confirmamos o Samuel, meu pré-candidato a vice. Inclusive veio com apoio de lideranças religiosas, inclusive da Comiadepa. Isso. Aí o Samuel aí veio e eu já falei em janeiro que eu tinha um vice. Os políticos de Itupiranga disseram que eu estava dando um tiro no pé. Rapaz, o vice é o último a se escolher, só você escolhe na comissão e tal, tal, tal. Eu falei, beleza, eu vou na contramão do sistema. E tem dado certo, tá aí, você tá lendo. E não apareceu o nome do Samuel na pesquisa porque não é o nome para prefeito. Mas quando chega em Cajazeiras, a referência é o Samuel. Quando vai para a região de Cajazeiras, o Samuel é referência. Mas em certa medida, Godoy, você não teme que esse percentual que você está atingindo na pesquisa agora possa cair, você possa desidratar até chegar no dia 6 de outubro? Não, a curva... E abrir a urna? Não, a curva tende a aumentar. A curva tende a aumentar. Porque a experiência nos mais variados cantos do país demonstra. Em São Paulo, por exemplo, que é o nosso maior recorte eleitoral, demonstra que um candidato que lidera as pesquisas na pré-campanha acaba em terceiro lugar. Nem todas as vezes. Nem todas as vezes. Nós vamos pegar alguns exemplos igual o Dória, que estava pontuando, deixando bem claro que iria ganhar em primeiro turno em São Paulo. Mas ele começou com 4%. Ele começou com 4%. Você está com 44% hoje? Sim, hoje, mas eu tive que construir um percurso. Meu pré-lançamento veio de novembro, onde dava o Godoy em terceiro lugar. O Godoy vem crescendo. Tô vendo, velho? Né? E vem crescendo. E essa curva tende a aumentar. Quando tu pega a rejeição do prefeito e quando tu vê na pesquisa lá que 63% da população não é desfavorável à reeleição dele, me dá margem ainda para aumentar a curva. E eu vou continuar gastando a sola da bota. Isso aí não vai me descer em nada. Isso vai só aumentar minha responsabilidade de todos os dias continuar o diálogo com as pessoas, conversando, mostrando o projeto, mostrando que eu estou firme, mostrando que eu tenho pessoas como deputados federais, estaduais, sendo lideranças comunitárias que acreditam no projeto e é a viabilidade dessa governabilidade. É isso que nós temos que fazer. Por que o Godoy vai continuar, a curva vai aumentar? Porque é um projeto concreto. Porque nós estamos dizendo o começo, o meio e o fim. Porque eu não estou chegando aqui dizendo... eu assisti uma entrevista de um pré-candidato a vereador lá no debate, ele dizendo que ia levar para Itupiranga todas as especialidades da medicina para Itupiranga. Prefeito. A prefeito, desculpa. Isso, concorrente seu. Isso. Como é que ele vai levar se até Marabá tem a dificuldade de trazer todas as especialidades? Eu tenho que entender que Itupiranga eu tenho que promover saúde.
depois prevenir, para depois o cara chegar lá na emergência e urgência. Eu tenho que entender isso. Ou eu entendo isso, ou então meu projeto está por água abaixo porque eu não consigo. E é caro. Você sabe que um especialista hoje, um neuro, um Prevenção é o caminho, né? cardiologista, é muito caro. Porque é uma demanda muito alta, Vinícius. Você que lê bastante sabe disso. Você que é, Santos, presidente do Conselho de Saúde, sabe disso. Um município igual Itupiranga não tem como. Então, ou nós vamos promover saúde. Então, o que eu estou te dando exemplo? Que nós temos argumentos e provamos concretamente que dá de fazer. Então, se fosse para a gente começar a entrar numa cair, tem uma pesquisa registrada de abril. Eu pontuei 40 pontos. A gente subiu 4, né? Então, a tendência agora, vai chegar agora as convenções, já era mostrar esse declínio. E muito pelo contrário, a gente está mostrando que a gente está crescendo porque nós estamos mostrando para a população de Itupiranga algo viável, Por falar em palpável. convenções, você já tem concreto. quantos partidos na sua base? 8 partidos. 8 partidos. E quantos partidos. pré-candidatos a vereador em média? 55. 55. Cada Pré-candidato. partido tem direito A 10. lançar até 14, porque Até 14? nós temos 13 vereadores. Tem 13, já Isso, subiu então o número de vereadores. Isso. Godoy, a gente está esgotando alguns temas aqui, Correto. o nosso tempo inclusive já está se encerrando, porque o nosso tempo é definido, né, em razão da Certinho. isonomia entre Certinho. todos que virão ser entrevistados aqui. Eu quero falar contigo sobre turismo também, uma área muito importante, nós já falamos de esporte, inclusive você tem algumas iniciativas nesse sentido, eu sigo você no Instagram, acompanho o seu trabalho. Uma honra, viu? O Brasil tem hoje um ministro do turismo paraense, que é o Celso Sabino. Isso. Chegando à Prefeitura de Itupiranga, quais são as tuas propostas para atrair o turista e quais são os potenciais turísticos de Itupiranga? Primeiro eu quero dizer para vocês, né, com todo respeito a Marabá, né, mas na região não tem praias mais lindas e limpas igual a de Itupiranga. Ponto, né? Segundo, isso aqui é emprego e renda, né? Nós estivemos em Canaã agora, Vinícius, e vimos lá a cidade junina. Godoy, mas lá é uma cidade bilionária. É o festejo. Isso, né? É uma cidade bilionária. Beleza, é uma cidade bilionária. Orçamento de 2 bilhões por ano. Isso. Mas Itupiranga dá de fazer também uma cidade junina, aonde o mês de junho todinho seja contemplado com o nosso festejo de Santo Antônio, que são 13 noites, e depois com o nosso festival de quadrilha, com o festival das escolas, um festival junino, tudo dentro dessa cidade junina. Pronto, isso dá de nós fazermos. Segundo, hoje Conceição do Araguaia, que fica no final do estado do Pará, tem o maior veraneio de água doce do norte. Do norte, e atrai muita gente. E eu tive com o prefeito Jair em Brasília, ele disse, Godoy, eu vou aqui só te falar, eu tenho pessoas que ganham no mês de julho o que não ganha no ano todinho. Um posto de gasolina, um hotel, tal. Palestina do Pará, né? Palestina do Pará. Aqui é uma cidade menor do que o nosso distrito de Cajazeiras. Tem um veraneio que para tudo. E eu estive lá e conversei com o barqueiro. O barqueiro já tinha apurado na noite do chão de avião mais de 7 mil reais. Só ele. E o filho dele também fazendo travessia. Ele disse que já vai tirar, de lá ele tira o salário dele anual. Isso é emprego e renda. Itupiranga, nós vamos fazer um veraneio igual ou maior que Conceição do Araguaia. Nós vamos fomentar o turismo de uma forma. Porque, Vinícius, para tu chegar lá em Conceição do Araguaia, daqui de Marabá lá, tu vai andar mais de 300 quilômetros. Fora a estrada aqui, muito caminho da estrada, já sabe. Né? A passagem aérea, estão tentando levar um voo da Azul, mas o voo é 2 mil conto, um voo. Só ida, e aí tal. Então, aí, Vinícius, tu tem aqui uma programação igual ou melhor aqui em Itupiranga. A 30 minutinhos, você vai para Itupiranga. Você consegue arregimentar o público dos municípios vizinhos, Marabá, Novo Repartimento. Isso. Outra coisa importante, São Domingos do Vinícius, eu tô perto de um polo
Marabá. Eu tô perto de outro polo, Parauapebas, e tô perto de outro polo, Tucuruí. Essa galera, a logística é muito fácil para chegar em E Tupiranga. a estrada tá boa, né? E aí, o que acontece? Eu vou ter gente nos mercados, eu vou ter gente no restaurante, Os nos hotéis. hotéis, os nossos barqueiros. Nós vamos fomentar a economia de Tupiranga e levar o nome de Tupiranga. Impulsionar o nome de Tupiranga. Nós vamos fazer isso. Hoje, Conceição é conhecida em todo o estado do Pará, concorda comigo? Sim. De Jacareacanga a Santarém, Belém, todo mundo conhece Conceição do Araguaia por causa do veraneio. Por que Itupiranga não pode fazer isso? Esse ano, o veraneio de Itupiranga, o Disseu parece que deu 150 mil reais. Vai ser feito com 150 mil reais o veraneio de Itupiranga. Que para nós é algo irrisório. Parabéns ao deputado Disseu que teve a coragem de ajudar o município de Itupiranga. Mas, gestor, Benjamin, e aí? Itupiranga? Nenhuma atração. Oi? Não seria nenhuma atração. A nível nacional. grande. Pronto. Então, se a gente investe. E outra, eu estive em Brasília em um curso, em um congresso sobre turismo. Se o setor público investe 1 milhão, volta 4. Se investe, volta 3 a 4 vezes mais. Não é gasto, é investimento. Nós temos que aprender a entender isso. E a nossa região, olha, Parintins, lá nos Findec do Juda, longe, 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 longe de tudo. Mas vai 100 mil pessoas para lá. Por que a gente não pode construir essa cultura aqui na nossa região? E isso eu vou fazer em Tupiranga. E não é só na praia. Né? Nós temos um pedral onde vai ser a derrocagem. Nós temos o melhor tucunaré. O tucunaré mais gostoso da região é o de Itupiranga. Tem? Hã? E tem? Ixi, e dos bons, meu amigo. Gostoso. Nós vamos levar uma construção de uma orla para Cajazeiras. Né? Então, nós vamos fomentar o máximo que nós pudermos dentro do turismo e cultura, porque os dois andam lado a lado. Nós vamos fazer essa parceria em conjunto para essa construção e para nós levantar o nome de Itupiranga da melhor forma possível. Ok. Wagner Godoy, nosso entrevistado de hoje aqui no Cidade Atual Podcast, pré-candidato a prefeito de Itupiranga, atualmente vereador pelo município. Wagner, o nosso tempo já acabou. Te agradecer por aceitar o convite de estar aqui conosco discutindo Itupiranga no Cidade Atual Podcast e te desejar aí, te dar alguns minutos para as considerações finais. finais, suas Você vai últimas olhar para aquela palavras. câmera e Isso. vai falar para a população, né, que nos assiste, inclusive a de Itupiranga. Com certeza, nosso povo está assistindo em massa. Para os seus apoiadores. Vinícius, muito obrigado por todo o carinho, pelo respeito que você tem conosco, com o nosso projeto, assim como tem com os demais pré-candidatos. Você é uma cabeça pensante e é um jovem que está protagonizando na área do jornalismo. Muito obrigado. Santos, obrigado por me receber aqui, nesse lugar tão agradável, tão bonito, né? Onde tem até atendimentos públicos de saúde. Parabéns. Obrigado. Eu fico feliz com essas referências. E isso nós queremos levar para Itupiranga, esses exemplos também, de iniciativas igual a sua. E a cada um município de Itupiranga, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Itupiranga tem que protagonizar. E nós vamos protagonizar. Rapaz, ele tirou até o óculos. Esse óculos é o óculos da rede social. Isso, aí. Esse aqui é legal, rapaz. Teve uma vez, eu entrevistei o Godoy lá no podcast do Debate. E depois ele fez o edit com esse óculos aqui. Ó, semana que vem tem mais Cidade Atual Podcast. Até lá. Até lá. Valeu.